Bia Kicis tenta passar pano para Eduardo Bolsonaro para variar, recebe verdades na cara, apela na réplica e é esculachada novamente no final. Espia. Eu vou encerrar esse bloco perguntando algo que todo mundo quer saber. Qual o impacto desse movimento do Eduardo Bolsonaro em 2026? Eduardo Bolsonaro quer o quê? Eu acho que ele já deixou bem claro que ele está lá lutando pela liberdade. Eles falam assim, vamos tirar o mandato dele. Ele falou assim, eu posso abrir mão do meu mandato, não me importa. Não vou voltar ao Brasil enquanto a gente não tiver liberdade, enquanto a gente não tiver segurança, enquanto nós não estivermos sendo ameaçados por esse regime que persegue opositores, que cala. Então eu acho que o que o Eduardo Bolsonaro quer é ajudar o Brasil, lutar pela liberdade. Ele não está tão preocupado com o cargo, não. Zeca, o que Eduardo Bolsonaro quer com impacto em 2026? Ser candidato, deputado, senador, presidente da República? Eu não consigo avaliar o que ele está querendo. Como eu falei, a decisão ela é tão inesperada, né? Ela é tão fora do razoável, né? E eu tô questionando a mesa diretora, fiz isso hoje, porque é muito estranha a notícia, né? Ele fala que pediu licença por 120 dias sem remuneração. A gente vai conferir, começa a aparecer documentos que ele tá numa missão oficial, né? Então as coisas são incompatíveis, né? Ou ele pediu licença, ou ele tá em missão oficial e mentiu, né? Ou ele tá, inclusive, sem nenhum tipo de respaldo jurídico fora do país. Porque se ele não tá em missão oficial, se ele não pediu licença, né? Ele tá cometendo uma ilegalidade, ele tá cometendo uma irregularidade. E ele conspirar contra o país, ele assumir que vai usar dessa fuga, talvez até de uma missão oficial, para defender os interesses do pai, também não me parece razoável, né? Se não é ilegal, é muito imoral. Agora tá evidente uma coisa, e as notícias começam a aparecer. O Eduardo Bolsonaro começa a partir dos Estados Unidos, né, fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal, a alguns dos ministros, inclusive falando em bloqueio de contas, que eu nem sei se os ministros têm nos Estados Unidos. Isso é uma falácia, tá blefando. Os Estados Unidos tem poder judiciário, tem leis, não é nem um deputado, nem um político que vai tomar alguma medida contra, né, um ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, e o judiciário americano vai aceitar isso. O judiciário americano que inclusive já derrubou esse ano várias decisões do próprio presidente Trump, né? E essa história também de que tem uma grande amizade, que o Trump tá muito preocupado com isso, não é verdade, né? O Eduardo Bolsonaro foi lá na posse e ficou por lá de fora, não tava lá no salão principal, não foi convidado. O Jair Bolsonaro não conseguiu ir pra posse porque não tinha um convite formal, legal, adequado. Então também tem muita ficção por trás disso. Agora, aonde que ele quer chegar com isso? Pra mim, ele desanimou, né? Ele perdeu a fé, ele não quer mais exercer o mandato. Se ele tiver, inclusive, nos assistindo, eu quero dar essa sugestão pra ele. Eduardo Bolsonaro, renuncie ao mandato, respeite o povo de São Paulo, respeite o regime democrático do nosso país e respeite a Câmara dos Deputados. Porque o que você está fazendo é um desrespeito a todos nós. Eu estava lá. Eduardo foi convidado, Bolsonaro não foi, não é porque não teve convite, não. Isso é ridículo. Ele não foi porque o ministro Alexandre de Moraes não liberou o passaporte dele. Veja o nível da ditadura que nós estamos vivendo. 4 ou 5 chefes de Estado foram convidados e o presidente Bolsonaro foi convidado e foi negado a ele. E o Eduardo e todos nós tínhamos um lugar, estávamos na lista de convidados. Houve um frio mais rigoroso desde a época do Ronald Reagan. Então, pelo amor de Deus, querer mentir que não existe essa relação e que o Eduardo não foi Bolsonaro, não foi convidado, ou Jair Bolsonaro, aí não dá pra ficar quieto. Vamos à verdade dos fatos. O Bolsonaro só foi impedido de viajar, né? O judiciário só negou porque ele não conseguiu apresentar um convite. A verdade é essa. Apresentaram um e-mail que era de um cadastro que qualquer um poderia fazer, que retornava um e-mail automático. Quem tá dizendo isso não sou eu. Quem disse isso foi o Poder Judiciário Brasileiro, a Suprema Corte do nosso país. E o que apareceu foi um e-mail, não apareceu um convite. Então não há essa relação, é uma fantasia que os Estados Unidos, o presidente americano, vai parar o que tá fazendo e vai se ocupar com essa questão familiar aí, né, e um processo de golpe que aconteceu no país e que agora vai ser julgado na Suprema Corte com toda a soberania que o Brasil tem. O Brasil não vai baixar a cabeça pra ninguém, o julgamento vai acontecer, o Jair Bolsonaro vai ser preso, como outros já foram presos e estão presos.